cheguei na segunda-feira, então, depois desse feirão na concessionária, você só olhava assim, aquelas cochichinhos, tipo assim, um cutucando o outro e falando, poxa, o cara chegou quinta-feira, vendeu 4 carros. Não é possível. Sim, ele vendeu 4 carros. E aí, cara, ali depois disso daí, aí só cresceu, porque daí eu fui cada vez me especializando mais, até chegar aí nesse lançamento do Gol Geração 5, que eu cito. E por que isso é tão marcante para mim? Porque a história, para quem entende de carro, para quem entende principalmente da história do Gol, o Gol, desde quando ele nasceu, ele foi da família BX. Ele tinha um projeto único. E a primeira vez que a Volkswagen mudou esse projeto e o Gol passou a ter alguma coisa diferente, foi no projeto do Gol Geração 5. E antes dele lançar, eu já tinha lido tudo sobre o carro. Então, quando eu fui atender uma cliente dentro da concessionária e ela queria comprar um Gol Geração 4, que era o que tinha até na época, eu falei, por que você, com um pouquinho mais, não investe no Gol Geração 5 que está vindo? Não, mas eu não conheço. Eu não sei se vai ser redondo, quadrado, mas eu conheço. Eu posso te falar um pouco sobre o Gol Geração 5? E aí eu fui ali falando como que seria o carro. E quando eu terminei de falar, ela falou, eu estou encantada. Ela falou, mas eu vou ter que comprar uma coisa sem ver? Eu falei, sim, mas você vai ter o privilégio de andar no primeiro Gol Geração 5 do Brasil. Você vai lembrar isso pro resto da tua vida. É exclusividade. Isso. E aí, então, eu vendi, peguei o dinheiro. Quando chegou o carro na concessionária, ele só chegava debaixo de um tecido, ninguém via. E aí teve o lançamento. Quando teve o lançamento, o meu primeiro já estava vendido. Eu vendi o carro sem a pessoa enxergar. Sem a pessoa ter visto. E uma coisa é você falar assim, não, quer comprar um Corolla que você já conhece, você não está vendo o carro, mas ele é muito bom e tal. Aí você compra, mas você já viu. Sim. Outra coisa é você comprar um carro que você nem sabe se ele vai ser redondo, quadrado, como citei, se o farol vai ser. E eu vendi. Tamanho era meu poder de argumentação de vender. E ali eu já estava crente que a venda ia estar impregnada em mim para sempre, né? Então, até que chegou... Aí depois eu concluo a faculdade. 2007 foi isso. Do quê? Faculdade de Gestão Mercadológica, com ênfase em marketing. Então, ali já me ajudou muito também a entender o que era mercado, né? Eu nunca me esqueço que no primeiro dia de aula, o professor perguntou, o que é mercado? E eu falei, nossa, que interessante, eu nunca me fiz essa pergunta. E ele respondeu, mercado é comprador ou vendedor de um bem ou serviço, né? Então ali eu comecei a pegar mais habilidade nessa questão de estratégia de mercado, de como se comportar, de cada atividade. Por exemplo, eu passo na frente de um empreendedorismo, de um negócio novo, qualquer que seja o comércio. Eu digo se aquilo ali vai dar certo ou não. E a minha esposa no começo ela ficava brava comigo. Porque ela falava assim, você tá meio que, assim, desejando o mal para aquele comércio. Eu falei, não é isso. É que esse comércio não cabe nesse local. Esse cliente precisa desse comércio, ele tem que ter um estacionamento, por exemplo. O outro comércio, ele precisa ter visibilidade. Já trazendo para um insight, uma dica para principalmente aqui a nossa região, Balneário Camboriú, região. Muitas pessoas vêm de fora com o objetivo de montar o seu negócio, abrir uma empresa. Que conselho que você pode dar para essas pessoas quando vêm para cá? Ficam vislumbradas com, olha a quantidade de gente, temporada, dá muito dinheiro, vou abrir um negócio. O que você pode falar para elas, assim, uma dica? Primeiro, a pessoa precisa entender que dá dinheiro aquilo que funciona. E nem tudo funciona. Você não pode ver, por exemplo, tem 10 farmácias na cidade, então eu vou abrir a 11ª farmácia e eu vou ter sucesso. O mercado não funciona assim. Pode ser que as 10 farmácias que tem já supre a demanda de farmácia daquela região e daquela cidade. Então a 11ª não vai dar certa só porque as 10 primeiras deram. Então você precisa fazer uma pesquisa de mercado, ver o que aquela cidade está consumindo mais. E uma dica que vale ouro, que ela é muito simples e muitas pessoas que querem abrir um negócio não percebem, é que você percebe no comércio da cidade que tem muito congestionamento de pessoas. Por exemplo, Balneário Camboriú. Que negócio que você pode abrir hoje em Balneário Camboriú e vai dar certo de certeza absoluta? Uma pizzaria. Porque todas as pizzarias que você vai estar lotada, vai estar cheio de gente. Então, se está cheio de gente, está faltando opção para o povo ir.
Quem é que gosta de ficar 1 hora na fila de uma pizzaria? Ninguém. Por que eles ficam? Porque não tem opção. Opa! Então, se você está me ouvindo agora, está assistindo esse vídeo agora e quer investir num negócio em Balneário Camboriú, pizzaria é uma boa, vai dar certo. Então, prestar atenção naquilo. Você vai no mercado e percebe que ele está vazio, uma loja de perfume. Então, perfume não é uma boa, porque se tiver vazio, claro que tem os detalhes de que produto está vendendo e tal, mas a ideia de você investir no negócio é primeiro perceber qual é a real necessidade que aquela região tem, que aquela cidade tem. Se eu colocar esse produto, você pode fazer uma pesquisa, por exemplo, perguntar para pessoas na rua o que você acha falta na tua cidade, o que você procura na tua cidade e você tem dificuldade de encontrar. Uma pesquisa simples. E a maioria das pessoas vão responder um tipo de comércio que talvez você nem tinha parado para pensar. Mas aí quando a maioria das pessoas falou assim, opa, se a maioria está falando que está faltando isso talvez seja um bom investimento. Então não abrir só por abrir. Sim. Então por isso que eu falo, às vezes eu passo na frente do comércio e falo, isso aqui não vai dar certo. Porque às vezes ele abriu o comércio errado no lugar errado. E aí é fácil para mim entender que não vai. E sempre que eu falo que vai fechar, alguns meses depois eu passo lá e tá fechado. E aí depois a minha esposa parou de brigar comigo porque ela vê que eu sempre acertava e ela falou, não, realmente, não vou mais questionar.